Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar a fundo aí, vamos falar sobre mergulho. O Morsa que tem cara que gosta de mergulhar numas paradas sinistras aí, ó. Não é não, Morsa? Alô, alô. Funcionando, né? Estamos O aqui meu aqui tá com o funcionando também? Vinícius. Vinícius que é um instrutor de mergulho. Seja bem-vindo aí. Se apresenta aí, fala um pouco do seu trabalho. Quero, cara, eu não sei nada sobre mergulho, quero aprender Boa. tudo aqui, ó. A gente totalmente leigo e quer saber como que é, né? Ah, legal, legal. Bom, meu nome é Vinícius, sou conhecido no mergulho como Tanque. El Tanque. É, eu represento a escola Private Diver, a escola de mergulho. Eu sou o que a gente chama de diretor de curso. Né? O que é isso? Eu sou instrutor de mergulho, então eu posso formar a pessoa que começou agora, um leigo. Eu posso também ensinar especialidades de mergulho para a pessoa. Né? Por exemplo, o cara que já fez um mergulho básico, agora ele quer saber como é fazer um mergulho num mergulho de naufrágio, por exemplo, desde um naufrágio. Né? Eu também formo profissionais de mergulho, como Dive Masters e outros instrutores. Qualquer um que vai mergulhar tem que fazer um pequeno curso, né? Tem. Leve, né? Tem que fazer. Existem várias formas, né? É muito comum, por exemplo, quando a pessoa vai passear na praia e tal, a galera vê lá na praia alguma escolinha de mergulho ali perto e o pessoal te chama para fazer um mergulhinho ali. É aquilo que a gente chama de discover, né? Ele não é o curso oficial de mergulho, mas é uma aventura de mergulho que você faz. Então, o Rasinho. instrutor vai lá, ele te mostra um negocinho rasinho e tal. Mas para você fazer mesmo o curso, a gente geralmente faz em um final de semana. Então, tem teoria, e tem teoria, né? Inclusive, a gente aprende até um pouquinho de física e tal. Não é nada complicado, é bem simples. E a gente pratica na piscina. Né? Então, dentro da academia lá, a gente tem a piscina. Então, faz a prática, você aprende várias situações que podem acontecer no seu mergulho. E aí, para você conseguir se certificar como um mergulhador mesmo, você tem que fazer 4 mergulhinhos em águas abertas. Aí a gente marca a viagem, né? A gente gosta de, por exemplo... Aí pode mergulhar à vontade depois. Tem a carteirinha. Pode. Depois, inclusive, essa carteirinha a gente certifica por uma certificadora chamada SGI, né? E uma vez que você está certificado, você consegue mergulhar no mundo inteiro. Né? Toda agência de mergulho, quando você quer marcar alguma coisa com eles, eles vão te pedir essa carteirinha. Então, essa carteirinha é importante que ela tenha validade internacional. Então, qualquer lugar que você vai, você consegue mergulhar. Tá? Caramba. Tem limites de profundidade, né? Então, por exemplo, quando você tira a primeira certificação, o seu limite de profundidade é de 18 metros. Tá? Então, até 18 metros você pode descer. Depois tem a certificação de mergulho profundo, que você pode descer até 40 metros. 40 metros é o limite do mergulho recreacional. Uhum. Tá? Não, eu quero ter uma ideia. O cara que vai começar agora. Então ele tem esse cursinho de iniciante. Uhum. E ele tem que comprar o quê? Quanto que ele gasta mais ou menos nesse inicial aí? Tá, assim, a gente varia um pouquinho, Sim. né? O nosso lá tá saindo, acho que na casa de uns R$2.200, R$2.300, mas o que tá incluso nisso daí, né? Já é os 2 dias de curso, todo o material que você tem, todo o material que você vai precisar, teórico, e também a gente inclui já uma viagem, né? Ou para Paraty, no Rio de Janeiro, ou para Ilha Grande, que fica em Angra dos Reis. Que aí são 2 dias de mergulho e tal, então já inclui tudo. O que você precisa comprar mais, né, seria a máscara de mergulho Uhum. e uma nadadeira. Todo o resto a gente fornece. Então, regulador, cilindro, roupa de exposição, tudo isso a gente fornece. O cara já fica apto para ensinar outras pessoas ou não? Não. Assim, mas você fica apto a mergulhar já com qualquer mergulhador certificado. Né? Ah. A gente tem uma filosofia que a gente só forma a pessoa no momento em que a gente tem a confiança de que você consegue mergulhar com qualquer outra pessoa. Porque o cara pode se matar, né? Tá Tomara que debaixo não, d'água lá, né? Não, tipo, não sei, Sim, né? Se o cara fizer alguma coisa aquela errada, coisa, assim. quais são os perigos, O né? ser humano não respira embaixo d'água. É. Né? Então, assim, o mergulho scuba, né, que é o tipo de mergulho que a gente ensina, o mergulho scuba ele tem sim seus riscos, obviamente. Né? Mas com um bom treino, as chances são muito mínimas se acontecer alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente ensina você a monitorar bastante seu ar. Né? 18 metros pode parecer
pode parecer bastante coisa, né? Mas quando a gente está mergulhando, a gente nem sente essa profundidade. Na É verdade. mesmo? A gente sente o efeito que é geralmente quando, por exemplo, você acabou de fazer o curso. Acabou de fazer o curso, foi lá na piscina, fez a piscina, e aí nós vamos lá na Ilha Grande, lá mergulhar. Os primeiros 1, 2 metros que você vai descer, aí geralmente o pessoal tá tenso, né? Porque, putz, precisa equalizar, tal, dá dor no ouvido e tal. 2 metros? 2 metros. Por quê? É o nervosismo do início do processo. Ah, entendi. É porque você falou, tipo, 18 metros não sente. Tipo, 2 metros sente. Pois é. Essa que é a doideira, né? Então, assim, os primeiros 2 metros, geralmente é quando a pessoa tá mais ansiosa, acha que não tá gostoso o equipamento e tal, não sei o que lá. Passou disso daí, a pessoa vai se acalmando, e chega, por exemplo, em 10 metros, por exemplo, a pessoa tá numa tranquilidade. É porque tem um efeito, tem uma coisinha que acontece quando a gente mergulha. No corpo? No corpo. Chama narcose. Narcose. Narcose por gás. Narcose por nitrogênio, no caso. Explica aí. Eu tenho mais ou menos uma ideia. Você tem uma ideia, né? Eu acho que, tipo, é mais ou menos igual aquelas máscaras do avião, né, que cai. Só pra você ficar meio tonto. Mais ou menos. Você não fica tonto, mas assim, te dá uma sensação de tranquilidade, né? É como se você tivesse levemente alcoolizado. Aí, gente. Nossa, eu preciso fazer mergulho. Não, pô. é uma delícia. E você sabe o que é? E Quanto não mais tem fundo- não tem nenhum efeito colateral. Não tem ressaca. Não. Nenhum. E quanto mais fundo, mais bêbado fica. Mais dá o efeito. É isso mesmo. mesmo? É isso mesmo. Caramba. Antigamente o pessoal. Mas por que acontece isso? Pra você ter uma ideia, né? Antigamente o pessoal chamava isso de efeito Martini, né? Esse termo não é mais Martini. usado. Entendi. Mas o pessoal falava que a cada 10 metros que você descia, seria o equivalente a você tomar uma dose de Martini. Então você fica meio. Mas isso é por alegrinho. causa do ar ou por causa da pressão Por d'água? causa do ar que você respira. Ah. É acúmulo de nitrogênio. São microbolhas, né? Que acabam acumulando no nosso corpo. E essas bolinhas, elas meio que. Elas acabam interferindo na comunicação entre um neurônio e outro. Então esse efeito dá um efeito meio que você tá drogado. Mas se você, por exemplo, aí é legal, você consegue curtir esse barato. Ô, baixa aquilo lá, o Zé. Boa, garoto. Tá vendo que ele é surdo? Ele não tava ouvindo. Você tá com retorno ali. Dá pra ouvir? Não, eu tava ouvindo. Não tá ouvindo esse barulho, pô. Então, você tem esse negócio, né? Então, assim, e se de repente você não tá gostando mais da narcose, é só você subir um pouquinho que a narcose desaparece. Sem efeito colateral. Olha que da hora, mano. muito gostoso. Uma coisa que eu não entendi. O cara tá lá todo equipado, e aí desce 2 metros, ele tem que tirar o negócio pra apertar o nariz, né? Não, a gente nunca tira. Né? Não. Você aprende a fazer a equalização, que a gente chama, com o regulador na boca. Como que é que faz essa regulação? Isso aí tem uma manobra que a gente chama manobra de valsalva. Né? O que é? A gente pinça o nariz. Se quiserem fazer, eu vou fazer. Putz, eu já Pinça o tentei, nariz. meu ouvido dói, mano. Então, tem que ser suave. Tem que ser de pouquinho, ó. Você pinça e assopra. Faz aí, Morsa. Vamos ver. Não, isso aí me... Faz aí pra você ver. Você pisa? Pinça. Sentiu o ouvido fazendo assim? Tem que fazer Os ouvidos, não muito, é suave. É só um pouquinho pra você sentir dos dois lados. Sentir dos dois lados? Às vezes, por causa da poluição de São Paulo, às vezes as pessoas têm um ouvido ou outro entupido. Aí tem alguns remedinhos que dão Mas uma eu queria saber qual que é o limite disso, porque sempre que eu tento fazer isso, não tem que dar um estouro. Pum! Não. Não? Não. Pelo amor de Deus. Vai ficar surdo. Tipo, não pode estourar, tá? Não, eu tô Estourar os tímpanos. Porque quando você faz a pressão, parece que ele vai fazer... Isso, não, mas ele vai fazer isso mesmo. Ele vai fazer um... Mas é só isso. Você já mergulhou? Mas Morsa? então eu não Tenta consigo fazer isso. Não, já tentei várias vezes, não Você vai consigo. conseguir agora, faz aí. Vamos ver. Sentiu? Enche a surdo. bochecha. Enche a bochecha. Eu sinto que vai, mas não vai, mano. Mas Troca a é que você tá câmera. com medo. Troca a Com câmera um pra pouquinho você, de pro pessoal te prática. ver fazendo. Tenta de novo. Vai, mano. A hora que eu sinto que vai, eu não consigo, sabe? Então, mas isso é, assim, muito comum também.
muita coisa no mergulho, as pessoas não faz parte do dia a dia das pessoas. É incomum. Então dá sempre um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo, que é o que geralmente leva a pessoa a ter os problemas no primeiro 2 metros. E aí depois a narcose começa a entrar. Aí o cara fica de boa. Cara. Isso aí, o cara tem que fazer essa compensação a cada tantos metros? Toda vez que você for descer, você tem que fazer. Tá? Com o tempo de prática, eu consigo fazer essa equalização sem segurar no nariz. Né? Mas a gente não ensina isso. Né? Então, com o tempo, você vai acabar percebendo. Porque tem uma musculatura aqui atrás. Uhum. Então, tem uma hora que você vai praticando tanto, tem uma hora que você consegue abrir ela sem necessidade. Mas isso serve pra quê? Assim? Para que serve? Conforme você vai descendo, a água que está à sua volta é como se ela estivesse pressionando você. Né? O seu corpo não sente, tá? Porque a gente é feito de quase 90% de água. Então o nosso corpo não sente. Tem algumas partes, principalmente no nosso rosto, que tem partes aéreas. Né? Por exemplo, aqui em cima, alguém aqui tem sinusite, não? Quem tem sinusite já sabe do que eu tô falando. Tem uns espaços abertos dentro do nosso crânio. E essa parte tem ar. Então, conforme a gente está descendo, esse ar que está dentro da nossa cabeça, ele começa a comprimir devido à pressão da água que está em volta. Então, se você pegar, compensar e fazer isso, você está mandando mais ar para essas áreas. Então, aí você consegue ter essa equalização. Aí você consegue descer tranquilo. Da hora, hein? Vai. Tipo, você tá aumentando a pressão na sua cabeça. Exato. Você tá tornando a pressão na sua cabeça a mesma pressão que tá a água à sua volta. Caramba, mano. É por isso que é equalizar, né? Você deixa igual. Porra, que A mesma loucura pressão. isso, velho. É isso aí. E aí? Conta mais aí. Não, sabe o que eu queria saber? Que o cara, quando tá descendo, que tipo de controle que ele tem? Que ele precisa regular? Tem 2 gases? É um gás só? Como que é? Não, é assim, pro nível mais baixo, existem mergulhadores, né, que aí já é na base do mergulho técnico, que eles têm tipos de gases diferentes que eles precisam respirar em profundidades diferentes, tá? Mas pro nível que a pessoa está começando, é só o cilindro de ar mesmo. Né? Aquilo ali só tem ar comprimido, não tem nada demais. A gente pega num compressor, desidrata o ar e coloca dentro do cilindro. Né? E é aquilo ali que você vai respirar. Tá? Mas tem alguns tipos de mergulhos mais específicos que você pode usar vários gases. Então, eu vi num filme que o cara errou a regulagem lá, ele ficou, tipo, acho que bêbado, não sei o que aconteceu. Ele já começou a se perder e morreu. Isso, assim, já é um assunto mais avançado, mas assim, existem, né, como eu falei para vocês, a gente usa ar, né, normal. Se você for mergulhar raso, mas mergulhar mais horas, né, é porque esse nitrogênio que eu falei que dá, que te deixa meio bêbado lá, ele pode dar outros efeitos também no corpo. Então, quando você quer mergulhar por muito tempo, você quer tentar evitar ter muito nitrogênio no seu corpo. Então, por exemplo, para mergulhos prolongados e raso, a gente tem uma outra mistura de gás que a gente usa chamada nitrox, né? Que é ar enriquecido de oxigênio. Então, é basicamente para você respirar menos nitrox. Para mergulhadores que vão muito fundo, aí são outras misturas, chamado trimix, que aí você mistura gás hélio. Né? Então o mergulhador volta do fundo falando fino. Volta falando igual o Moacir. Caramba, velho. Então aí você vai mais fundo, você usa esse tipo, Tudo tipo de isso gás. porque ou a profundidade ou quantidade do tempo tem que ter um ar certo. Tem cada um tem um efeito. Tem vários motivos, assim. Tem a narcose do nitrogênio, que a gente tenta evitar. O gás hélio, por exemplo, praticamente não dá narcose. Uhum. Então você pode usar esse tipo de gás. Mas o gás hélio é um gás muito caro. Então é uma coisa que você vai ver mergulhador Petrobras usando, ou mergulhadores muito técnicos usando. Pra gente que vai fazer um mergulhinho em praia, tal, uma coisa mais tranquila, aí é no ar mesmo. Não faz mal essas coisas? Gases diferentes? Não. Assim, são pesquisas de muitos anos foram feitas, foram desenvolvidas. Não é nenhum maluco, nenhum mergulhador maluco que decidiu fazer esse negócio, né? Então, ontem, né? É, eu acho que muita gente já se lascou com isso, né? Até acertar.
Ou é muito estudo, né? Assim, tiveram estudos, né? O mergulho, ele vem... o mergulho que a gente pratica... A história do mergulho. Exatamente. Ele vem basicamente da linha militar, né? Então, tem muito dessas coisas aí que a gente... das pesquisas, por exemplo, de trimix, de heliox, esse tipo de gases, que eles vêm de uma demanda militar mesmo, né? Então, eles aprendem lá, né? Eles pagam lá os cientistas para descobrir isso daí, né? Que são gases inertes. E aí depois a gente consegue reutilizar. E não é tóxico, não é nada. Então você pode usar ele. Aquele tanque normal lá, são várias calibragens do tamanho. Assim, quanto tempo que dura normalmente? Um cilindro daquele ali, ele é pressurizado, né? A arma, né? Tem ar pressurizado lá. A gente geralmente enche ele com 200 bar. Bar é uma unidade de atmosfera. Então, por exemplo, quando você tá lá na linha do mar, o ar que você tá respirando ali na praia, ele tem 1 bar de pressão, né? E aí a gente pega esse cilindro aí e a gente pressuriza a 200 bar. Então tem... 200 atmosferas. Dá o equivalente a 2.200 litros de ar que a gente tem lá dentro daquele cilindro, né? E aí um mergulho normal, assim, demora coisa de 45 minutos, 1 hora. Depende de como é o mergulhador. O mergulhador é geralmente mais magrinho ou com um físico mais em dia. 1 hora, 1 hora e pouco, às vezes. Isso, a forma que a pessoa respira faz diferença. Faz diferença. Mas assim, mas não é muito muito aluno me pergunta isso, né? Putz, e se eu respirar pouquinho, né? Eu consigo ficar mais tempo, né? Não, na verdade, não. Toda vez que você tenta controlar a sua respiração, o que vai acontecer é que você vai acabar respirando mais. A forma... Respira mais? Sabe por quê? Porque você acumula dióxido de carbono no seu corpo. Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a fazer assim, em vez de eu respirar do jeito que eu tô, eu começo a respirar, tipo... Por isso que o cara que fica nervoso, ele tá respirando errado, né? Respirando errado, né? Então, vai acumulando dióxido de carbono. Então, tem uma hora que seu corpo não aguenta mais, e aí você vai soltar aquele... Aí você vai respirando com tudo e tal, e você vai gastar todo o ar que você tem. Então, assim, a melhor forma, né, que a gente aconselha os mergulhadores é manter uma vida ativa de atividade física, né? Principalmente aeróbico. Então, quem faz corrida, faz ciclismo, vai mergulhar super, super bem, vai aproveitar o ar pra caramba. Então, a melhor coisa é isso aí. Aí o cara tem esse controlezinho do tempo ou é da pressão? A gente por pressão, né? Então a gente tem no equipamento lá. Eu tenho um equipamento aqui de um aluno que pegou pra manutenção. Você quer que pega lá. Uma olhada lá? Peraí, deixa eu pegar. Você já mergulhou, Morsa? Eu não. Tem cara que é mergulhador. Não, eu mergulhei. Eu fiz aqueles snorkel. Você mergulhou só na Praia Grande, né? Ô, louco. Aqui, ó. Então, ó, esse cara aqui, ó, né, que é o manômetro, né? Antes de você mostrar. Dá pra ver, dá pra ver. Não, pode deixar né? aí mesmo. Esse cara aqui é um manômetro. Então, quando a gente coloca no cilindro, o cilindro vai estar cheio, ele vai estar apontando ali em 200 bar ali. Tá? Então, conforme você vai respirando, esse negócio devagarinho vai descendo, né? Então você vai vendo aqui. O que a gente aconselha é que o final do mergulho, a pessoa terminou o mergulho, ela esteja aqui em 50 bar aqui. Em 50 o cara tem quanto tempo pra ele fugir? Não. Para mergulho até 18 metros, por exemplo, ele tem bastante tempo. Então, assim, esse 50 é uma margem de segurança, né? Mas a gente sempre aconselha que ele chegue antes desses 50 já na superfície. Ele já terminou o mergulho dele. Mas quando tá em 50, o cara tem algum tempo ali. Tem quanto tempo? Tem um bom... Então, depende da profundidade. Porque o que acontece? Quanto mais fundo você vai, mais ar você consome. Mais gasta. Então, assim, vamos imaginar que o cara ele já está próximo de 50 bar, ele já deve estar próximo do barco, já deve estar ali. Tá uns 10 metros, vamos dizer que ele esteja uns 10 metros, por exemplo, né? Ele tem aí seus 10, 15 minutos ainda. Então tem bastante. Não, ainda tem. A margem de erro é bem... E você já chegou no fim desse negócio? Que acaba o ar? Como que vai ficando mais difícil de puxar? Ele fica...
ele simplesmente trava. Aí você olha pra cima e fala, Ele simplesmente trava. lascou. Assim, a gente, né, obviamente a gente ensina a pessoa e tal, mas você, enquanto você tá respirando, esse equipamento ele é feito de um jeito que conforme ele vai esvaziando o cilindro, vai ficando mais difícil pra você respirar daqui. Então você meio que vai você vai sentindo. percebendo, Você começa a ficar pesada a respiração. Você olha lá, você... Ah, tá, ó, já tô em 60 bar. Então já tá na hora de eu começar. Tá, uma dúvida que eu tenho. Tá, o cara tá a 18 metros. E aí, ferrou lá, não funcionou. O cara consegue voltar em quanto tempo pra cima? Tem que ter parada? Como que é? Assim, o nosso mergulho, ele foi feito, né, do jeito que a gente montou os equipamentos, ele foi feito pra gente mergulhar sempre em dupla. Então, o mergulhador, no nosso nível de certificação, ele nunca mergulha sozinho. Tá? Então, o que acontece? O que pode acontecer por exemplo, um mergulhador que respira mais que o outro. Os dois estão lá e acabou o ar dele, né? Ele errou tudo e tal. Então, o que a gente faz é por isso que, ó, por exemplo, no regulador aqui, ó. Um erro de cálculo? Você tem dois reguladores. Você empresta pro amigo ali. Você empresta. Então você empresta pra ele. É lógico, já me perguntaram isso, né? Isso quer dizer que o equipamento é para duas pessoas, né? Pra um mergulhar e o outro ficar nas costas do outro. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas é para emergência, né? Então, assim, em caso de emergência, acabou o ar do teu colega, você empresta o seu para ele e aí vocês sobem. Cara, como que você tá lá embaixo d'água, maior pressão e tal, você tira o negócio da boca, abre a boca e coloca o outro e sem entra água? Sem entrar água. Como? Assim, o que acontece? O regulador dessa forma aqui, na hora que você tirar ele, sim, ele vai ter água aqui dentro, né? Aí o que você faz? Você pode usar o ar do seu pulmão para cuspir. Então, é igual o snorkel. Você já usou o snorkel na praia? Cara, Você tá com ele alagado, você dá aquela... então, eu cuspido. tentei fazer esse negócio aí, quase que eu me afoguei. Ele respirou a água. Eu fui tentar jogar uma água pra curso lá. fora, assim, mano, eu já subi já, falei, ah, não. No começo, por isso, você vê que é interessante esse ponto que você falou. Porque assim, tem muita gente que às vezes chega pra gente e fala assim, cara, eu preciso de curso pra fazer isso. Precisa. Por causa desse tipo de coisa. Por causa desses Porque a gente pequenos... ensina esse tipo de técnica, né? Como é que você faz isso aqui pra você assoprar e sem engasgar, né? E esse tipo de regulador também tem mais um detalhe, né? Eu posso usar o ar do meu pulmão para desalagar, mas se de repente já tô sem ar no pulmão, você tem esse botão aqui que você aperta. Aqui é um botão. Pra jogar água pra fora. Aqui, ele joga ar. Isso. Ele injeta ar, né? Que tá do cilindro. E aí ele expulsa toda a água que tá aqui. Caramba. Então, se de repente você não sente confiança cuspindo, você pode apertar o botão. Você é louco, rapaz. Tá, e fala uma coisa. Aí o cara tem que ter subida devagar ou pode ir de uma vez? A subida tem limite de velocidade. Tá? Que a gente mergulha, geralmente... Putz, eu esqueci de trazer hoje. Quem tá vendo de mergulho vai ficar bravo comigo. Mas a gente sempre mergulha com um equipamento chamado computador de mergulho. Tá? Então é um equipamentozinho que a gente coloca, parece um relógio, tá? E ele mede pressão. Então ele consegue ajudar a gente a calcular a velocidade de subida. O limite lá é entre 10 e 12 metros por minuto que a gente sobe. Tá? Então, se você passa isso aí, esse computador ele te avisa. Então, geralmente você usa esse cara para controlar. Agora, para descer, você pode descer a velocidade que você quiser. Estando equalizando, estando tudo bem, você pode descer. Dá um efeito, né? Subir muito rápido, né? Isso, é por causa do nitrogênio que a gente acumula, né? Ele pode causar alguns efeitos no nosso corpo. Então, para evitar isso, para você conseguir eliminar esse nitrogênio, você vai nessa velocidade aí que é de 10 metros por minuto. E naqueles casos que o cara... eu acho que é mergulho mais avançado, que o cara tem que ficar numa câmara lá um tempo até voltar o sangue, não sei o quê. Como que é? Exatamente. É exatamente isso que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, mergulhos mais profissionais, né? Então, de novo, mergulhador de área de exploração de petróleo, por exemplo, eles descem em um negócio chamado sino, né, que é essa bola que você já deve ter visto e tal. É um sino em que você leva ele para a profundidade que ele precisa trabalhar,
Aquele lá tem um sistema de bombeamento de gás que vem da superfície lá. Igual aqueles antigão, aqueles capacetes assim? É tipo aquilo. Mas existe isso ainda? Existe ainda. Caramba. Existe Tem que ainda. era coisa dos anos, sei lá. Não é daquele jeito, não é aquele de cobre, né? Tal, mas Não, isso eu imagino. são bem mais modernos. Mas é utilizado ainda. Mas a roupa também tem uma espécie de proteção contra a pressão ou não? Isso, Ou a só roupa, cabeça? a roupa ela tem uma vedação, né, de proteção, mas a roupa ela tem muito mais a ver com a proteção térmica do que exatamente por causa da então pressão. ele sente a pressão, então. Porque ele vai estar equalizado, né? Então, assim, por exemplo, se a gente estivesse aqui mergulhando, né, assumindo que a gente equalizou direitinho, se a gente tá a 10, se a gente tá a 30 metros aqui, a gente praticamente não vai sentir diferença nenhuma. Entendeu? Aí, nesses sinos aí, o que acontece? Eles levam o mergulhador até determinada profundidade, chegou lá, ele faz o trabalho dele, ele volta pro sino, e aí ali o sino ele tem um sistema eletrônico que faz a descompressão dele, né? É como se estivesse fazendo ele voltar para a superfície devagarinho, naquela velocidade que eu falei. Uhum. Só que, como é empresa, eles não têm tempo para isso. Então, eles pegam, pressuriza o sino lá, traz ele para cima de novo, e aí tem um computador que vai fazendo uma descompressão dele, que chama. E isso aí A me própria fez roupa. lembrar do negócio do submarino, né? Porque Sabia que ia chegar nessa... os caras estavam comprimidos ali. Estavam. E aí eles ficaram realmente comprimidos depois. Pois é, né? Assim, Ali é o mesmo sistema também ou não? é o mesmo conceito, né? Mas é bem mais diferente. Obviamente, eu não sou engenheiro de submarino, Uhum. eu nunca montei um submarino nem planejo. Não sei tá? nem se aqueles caras eram. Não, pois é. Talvez eram, né? Cara, a história é controversa desse negócio que aconteceu, né? Então, assim, o dono da empresa, da Ocean Gate lá, esqueci o nome dele, tem uma história interessante dele, inclusive, que ele era casado com O cara que construiu. o cara que construiu, ele cara era casado- casado com uma das descendentes dos sobreviventes do Titanic. Caramba. Então, assim, a paixão dele pelo Titanic era um treco de muitos anos. Genético. É um negócio, assim, de anos. Ele tinha fascínio por esse negócio. Né? E ele montou o submarino. Só que o submarino dele, assim, as evidências agora estão chegando, ainda tem gente investigando e tal, né? Então, assim, é uma conversa também de leigo aqui, também eu falando, tá? Mas, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, tem alguma regra lá, alguma coisa sobre, cara, você não pode juntar titânio com fibra de carbono, que foi o que ele juntou, né? E também nunca ninguém tinha usado a estrutura como ele fez para fazer um submarino. Então o submarino Ele deu tava, problema. Não tava aguentou. fazendo um teste ali pra ver se ia dar. E levou os amigos pra testar aqui. Cara, não, essa história de fazer o teste é um negócio, porque assim, ele foi inclusive proibido de levar turistas nesse submarino. Mas as pessoas estavam indo. E pagando ainda. E pagando, e bem, né? Era Foi o primeiro 250 mil mergulho dólares. deles ou não? Não, cara, eles já tinham ido acho que mais de 30 vezes já tinham ido, não lembro os números. Mas não nessa profundidade. Não, já tinham ido. É mesmo? Já tinha ido. Mas tinha ido pro... Ele vendia Titanic? esse negócio. Ele vendia com frequência isso daí. Caramba, pensei que tinha sido a primeira vez. Não. Assim, Eu acho assim, pra todo mundo que, né, que viu só na televisão, na internet, só... parece então, que foi a primeira pois vez e porque, explodiu. porque a imprensa ela notificou, do jeito que a imprensa falou sobre o acidente do submarino, deu a impressão que era uma coisa que um cara no fundo de quintal dele fez um submarino e levou todo mundo pra lá. Parece, velho. Não é? Parece. Mas assim, lá dentro do submarino tinha um engenheiro naval da França. Tinha um dos caras lá, um dos milionários que estavam lá. Ele tinha ido na primeira expedição no Titanic em 1980 e bolinha. Um lá já tinha descido, acho que esse mesmo naval, ele já tinha descido, acho que umas 30 vezes pro Titanic. Então, assim, tinha muita gente experiente. Tinha um cara que era inexperiente, tanto com mergulho quanto com o Titanic, que era o filho de um dos milionários. Né?
Esse menino foi, nem era pra ele ter ido, era pra ter ido o cara e a mulher dele. Mas como era dia dos pais no país dele, acho que ele era... Esqueci o nome de que país que ele era. Mas como era o dia dos pais, ele resolveu, como um presente pro pai dele, que o pai dele gostava muito do Xanik, como um presente pro pai dele, concordou em ir junto. Ele nunca tinha mergulhado, aparentemente, pela história que eu vi dele, ele nunca nem se interessou pelo mar, na verdade. Mas ele foi pra... Aventura. Uma aventura. Esse, sim, tinha sido a primeira vez. Quantos metros que tava lá o Titanic, sabe? 3.800 metros. Quase 4 quilômetros. Quase 4 quilômetros embaixo. Como será que é a pressão, né? Quando você... Pra você ter uma ideia... você ter uma como se ideia... fosse um prédio em cima de você. Cara, muito mais. É muito mais. Porque assim, como é que a gente faz essa conta, né? Por exemplo, de pressão. É simples. Você pega a profundidade, divide por 10 e soma 1. Então, vamos dizer que é 3.800 metros. Então, divide por 10, dá 380, mais 1. Então, 381 atmosferas, né? Esmagando. Tem prensa que não chega nessa pressão. Caramba. Então, assim, pra você ter uma ideia, numa pressão dessa daí, se você fosse pegar ar, por exemplo, o ar ele ia ser pressionado de um jeito que ele ia voltar pro estado líquido. Caceta, mano. É muita pressão. Nossa. Qual que é o máximo que já chegaram, sabe? De profundidade, assim? Rapaz, agora você me pegou. Eu acho que é 320 e poucos metros, isso de mergulho scuba, que é o tipo que eu faço. Mergulho livre, que é o que a pessoa simplesmente segura o ar vai e vai, eles conseguem ir mais fundo. Eu não me lembro a profundidade. Mas Tem eles conseguem mais uma fundo. tribo, acho que é na Indonésia, se eu não me engano. Que eles mergulham fundo pra caramba, né? Que eles são tipo uma tribo de índio que eles vivem no mar, tipo, eles vivem em cima daquelas palafitas, né? Eles mergulham e ficam caçando. Fica vários minutos lá embaixo, 5 minutos. Acho que se... assim, 5 minutos, com um pouquinho de treino, todo mundo fica. É mesmo? 5 minutos com um pouquinho de treino, todo mundo fica. Você fica quanto? Eu fico uns 3 minutos e meio, mais ou menos. Nossa, é bastante. É. Por isso que ninguém te apaga, é isso? Vamos entrar no jiu-jitsu já? Esse aqui é o Vinícius, faixa marrom da Cícero Costa, lá do projeto de Jarinu. Isso aí. Faixa Inclusive, um marrom. abraço pessoal de Jarinu. Pro nosso mestre Eduardo, que inclusive, né, amigo em comum nosso, foi ele que indicou. Eu acho que acabei atropelando ele, né? Que ele ia vir aqui falar de jiu-jitsu. Ele ia vir primeiro, Ele vai agora vir, veio né? você. Ele vai vir vir, semana vai. que vem. Acabei Quarta-feira. atropelando ele. Foi mal aí, mestre. Foi mal nada. Próximo aula você vai ver. Inclusive, aproveitar então, até para mandar um abraço pros nossos alunos lá da Private Diver, principalmente o pessoal que tem ajudado a gente a fazer o podcast, o Scubra, que a gente tá fazendo lá. Então, gente, um abração para vocês. E um recado também para o pessoal que treina com ele. Ele fica 3 minutos e meio sem respirar, tá? Então esquece. Apagar não é uma boa ideia. Esquece o pescoço, porra. Mas me fala sobre isso, né? O seu fôlego no treino. Assim, como que te ajuda isso? Cara, pra caramba. O treino ajuda no mergulho e o mergulho ajuda no treino? Muito, muito. O treino vai... ajuda muito. Por quê? O que acontece? Pra você conseguir mergulhar bem, principalmente a parte aeróbica tem que estar muito legal, né? Então, no jiu-jitsu a gente treina muito corrida, né? Muita força física, então explosão, né? Então, assim, esse tipo de força que a gente né? Acho que todo mundo aqui é lutador de jiu-jitsu, isso daí ajuda muito a gente, né? Basicamente porque você consegue se acalmar com mais, né? Por exemplo, aquele negócio de você estar conseguindo respirar e ter calma ali no jiu-jitsu na hora que você tá, né, sendo amassado por alguém, isso te ajuda no mergulho. O cara vai lá e coloca o peito na sua cara, tampa sua respiração com o kimono, Pois é. aí você fica de boa. É o que o pessoal fala, você não fica nervoso? Fala, meu amigo... Eu tenho 3 minutos porque tá tranquilo. Ele começa a luta e termina a luta, não tem respirar. meu amigo, eu tô aqui no mar, com um monte de peixinho na minha volta, eu tô nervoso com o quê? Lá no tatame é que é o problema. E falando em peixinho, qual os peixinhos que você já viu debaixo da água? Cara, assim, eu acho que a vista mais incrível que eu já vi, assim, foi baleia. Baleia?
Baleia. Que tipo de baleia que você viu? Cara, agora esqueci o nome do tipo da baleia. Desculpa. Baleia azul? Esqueci. Não, mas Cachalote. não, eu esqueci agora. Eu Jubarte. vou lembrar, jubarte. Boa, muito bem. Baleia jubarte. Que tem abrolhos, né? Lá na Bahia. Né? Isso aí a gente faz com frequência essa viagem. Né? Tem um arquipélago de abrolhos, né, que chama... Abrolhos significa abra os olhos. Né? Ah, é? E por quê? Porque lá tem tanta pedra embaixo, né? Porque tem a ilha. Né? Mas até você chegar na ilha, tem um monte de pedra embaixo que era super comum os barcos enroscarem ali. Verdade. Inclusive, quem gosta de mergulho em naufrágio, ali é um paraíso pra isso. Tem um monte de barco Legal em lá? naufrágio. Nossa, uma Divertido? beleza. Não, ali é outro planeta. Mas lá tem... Como que é, assim? Qualquer lugar pode mergulhar? Tem muita pedra, Então, não é tem controlado, né? Assim, a gente, aqui no Brasil, a gente tem a agência que controla isso. Né? Então, você só pode ir com operadoras registradas e cadastradas, né? Que é o ICMBio, né? Que controla isso daí. Então, por exemplo, se um dia você quiser ir, né? A gente tem contato lá com os caras que fazem esse tipo de passeio. E ali às vezes que eu fui, eu tive um privilégio danado de estar lá, que a visibilidade lá era um mar azul, assim, tremendo. Visibilidade boa. Boa, assim, Dá pra ver de caramba. longe, assim. Aqui no mar, a visibilidade é muito mais limitada do que na superfície. Então, assim, pra gente aqui, se a gente abrir a janela aqui e for olhar, a gente 10 consegue ver quilômetros. 10 quilômetros pra frente. Caramba. Né? No mar? Aqui aqui, né? No mar, a gente, um dia que tá um mergulho bom, 15 metros. Um mergulho excelente, 30 metros. Um mergulho, cara, que você vai sair contando história pro resto da sua vida, 60 metros. Caramba. Por que tem Entendeu? essa diferença, assim, de visibilidade? Isso assim, a gente tem muita coisa suspensa na água, né? Quando a gente tá mergulhando, então, assim, a água salgada, ela tem muita coisa suspensa nela. Tipo areia, Areia, vida, todo tipo de coisa. Né? Qualquer- O mar tem tudo, qualquer né? nutriente. O próprio sal. O né? sal. O próprio sal da água, que ele tá dissolvido. Esse cara, ele faz com que os raios solares ele acabem sendo refletidos para outros lugares. Né? E isso faz com que você não... Aquela luz que está sendo batida lá a 100 metros, ela não chegue de volta no seu olho. Você não consegue ver, ela acaba sendo retransmitida para outro lugar. Aham. Então limita E tubarão, a cara? A visibilidade. galera tem medo, não, de mergulhar com tubarão? Tubarão, cara. Tubarão, todo aluno, quando começa a mergulhar, a primeira coisa que me pergunta E o é... tubarão? É a primeira pergunta. Já É. tô pensando aqui, E cara. o tubarão? Primeiro preço, depois tubarão. Inclusive a gente parcela até 2 vezes. Aí, ó. O tubarão também, né? Você ganha uma mordida ainda. Pô, falando nisso, qual parte do corpo que tá faltando aí? Não, eu tô inteiro. Ainda não mordeu o Eu tô tubarão inteiro. ainda. Não, nunca. Nunca rolou. Mas assim, o tubarão, ele nunca assistiu o filme Tubarão. Né? Então ele não sabe que você tem medo dele. Ele é só um peixe. Né? Ele pode ser imenso. Né? Tem alguns que são grandes. Tem tubarão desse tamanhozinho também. Né? Mas tem os maiores que essa mesa aqui. Eles são só um peixe. Né? Então, eles, como todo predador, eles são oportunistas. Quando a gente mergulha, a gente geralmente vai mergulhar em lugares que são equilibrados, em que o tubarão tem muita oferta de comida. Né? Tem peixe pra caramba. Ele vai olhar pra gente, um bicho de 100 quilos, Vou ter que sair na Estranho. mão com esse cara aí, com o tanque. com um cilindro nas costas, soltando bolha. A tendência do tubarão é fugir de medo. Tá? Pra você, como mergulhador, conseguir ter alguma interação... A gente não toca, tá? Em vida animal. Quando a gente tá mergulhando, a gente não toca em vida animal. Mas você pode ter uma interação do tipo ele chegar muito próximo de você, ficar cara a cara, né? Esse tipo de coisa. Aí você pode fugir, né? Assim... A interação é tipo... Isso, Põe a mão na cara, você se mexendo, o tubarão ele geralmente vai fugir de você. ele porque fica com medo? ele fica com medo. Mas a maioria dos animais é assim, né? a maioria dos A animais. não ser que eles se sintam acuados, né? Exatamente. Se você Não. tiver acuado, por exemplo, tem muito mais casos de ataque de moreia, por exemplo, de tubarão. E não, e tem É. o caso também, quando eles estão muito acostumados, aí começa a dar merda, né? Porque a pessoa que já, não, agora esse aí é Que bonzinho. aí perde o medo. arranca a mão. Que aí perde o medo. Mas assim,
se você procurar na internet, você vai encontrar, nossa, mergulhador sendo atacado por tubarão. Mas para ver o contexto do vídeo. Se você vê o contexto do vídeo, geralmente o que está acontecendo são as pessoas, por exemplo, nas Bahamas tem muito isso, o Caribe tem muito disso, que eles pegam uma carga com pedaços de peixe e eles alimentam os tubarões. Então a ideia é você alimentar eles para eles ficarem circulando e aí tem os turistas que ficam em volta. Fica no fundo lá, né? Então aqueles tubarões estão domados, né? Então ele coloca lá e ele vai pegando aquele negócio. O que às vezes acontece, né, inclusive quando, né, se um dia vocês tiverem um privilégio de ir numa aventura dessa, vocês vão ver que o guia vai falar para vocês ficarem com o braço aqui assim, ó, né, juntinho. Por quê? Porque quem levantar a mão, ele acha que tá oferecendo peixe. Então o que acontece? Se você levantar a mão, se não tem peixe, ele vai tentar na tua mão. Mas isso daí são animais que são domados. O tubarão comum que a gente encontra em mergulhos, é raro, tá? Mas a gente pode encontrar. Eles fogem da gente. Para você conseguir chegar perto dele, você tem que estar numa calma tremenda. Teve uma vez que eu estava fazendo um mergulho noturno. Não me lembro agora onde que foi, mas a gente tava mergulhando à noite e aí eu tava com lanterna, né? Então à noite a gente mergulha com lanterna, né? Tava lá tal, e aí eu vi um tubarão, né? E assim, pra gente a reação de ver tubarão é uma euforia, porque é super difícil ver, né? A gente não fica com medo, na verdade, a gente até perde o medo desses animais. Então deu uma euforia. Aí eu olhei o tubarão. Aí eu fui chamar meu duplo, né? Chamei ele e tal, e eu sinalizei aqui pra ele, né? Que isso aqui que a gente fala que tem tubarão, né? Então eu sinalizei pra ele, aí eu fui mostrar de novo, o tubarão não tá mais lá. Já é. Cara, onde é que tá o tubarão Só agora? de você se mexer, ele já sentiu e já... Não, eles não gostam. Então assim, eu acho que eu tava calminho lá, né? Mergulhando. Eu vi o tubarão. Só que a hora que eu vi, a minha euforia fez ele Vazou. dar no pé, né? Então você vê, cara, é uma coisa muito linda você ver tubarão. Mas ele é só um peixe, ele não sabe que você tem medo dele. Eu queria saber uma coisa, qual que é a diferença de mergulhar à noite e de dia? Você tem que ter uma precaução maior? Como que é? Sim. Tanto é que quando você se certifica no mergulho básico, né, você não está pronto para fazer um mergulho noturno. Então é uma especialidade. Entendi. Né? Então você tem que ter uma lanterna e... se você for ver na internet fotos de mergulho, você vê elas muito coloridas, as mais bonitas geralmente são tiradas à noite. Ah, é? É. Por causa da lanterna. Por causa da correção da luz. Né? O que acontece? Quando a gente... A luz, quando ela entra na água, ela acaba sendo absorvida, né? Ela vai sendo refletida, tal, ela acaba sendo absorvida. Então a gente tem muita perda cromática. Talvez eu mandei uns vídeos aí, umas fotos e tal, pra você depois, se você quiser mostrar pra audiência. Vocês vão ver que as fotos, elas são tudo meio azulada ou meio esverdeada. Né? A gente, quando a gente tá mergulhando, a gente não vê esse azul, esse esverdeado. O nosso cérebro meio que se adapta. E a gente consegue ver as cores. Né? Mas a gente perde uma coloração sim. Né? Então, quando você está mergulhando, a primeira cor que você vai perder é o vermelho, os tons de vermelho, que são as cores de menos vibração. Né? Vocês que trabalham com mídia, vocês devem saber. Né? Então, a cor com menos vibração é o vermelho. Então, você tende a perder as coisas, os tons vermelhos das coisas. E, por um acaso, os corais têm muito tom de vermelho. Né? Então, o que você acaba fazendo? Às vezes, você prefere fazer fotos submarinas à noite, que aí você traz várias lanternas, faz uma correção e aí sim você vai ver o negócio. Tentar fazer essas fotos durante o dia com a iluminação solar, com os flashes. Não dá o mesmo efeito ou não? Cara, ela não dá o mesmo efeito. Não? Não fica igual. Ué, por quê? Então, não sei. Mas não dá o mesmo efeito, assim, você consegue fazer uma foto muito legal durante o dia, sim, dá tranquilo. Os mesmos flashes que você usaria à noite. Mesmo colocando, você coloca as luzes, tá? Então, assim... Então a luz do dia meio que atrapalha um pouco mesmo. Não Atrapalha importa um pouquinho. se você colocar muita luz. Atrapalha. Você vê os mergulhadores, fotógrafo profissional,
Eles parecem uma nave espacial, né? Porque eles têm um monte de luz que eles colocam e tal. Também tem que fazer curso pra tirar foto. Também tem que ter curso pra tirar foto também, né? Que a gente faz essa especialidade também. Você também faz isso aí? Também. Sério, cara? Ô, já É. vou... Deixa eu pegar Então, seu contato aqui. Então a gente tem, né? Então, assim, quando você ilumina lá, aí você consegue fazer essas correções. Então, assim, o mergulho noturno, as vantagens dele. Você tem um mergulho mais colorido, por causa disso, porque você corrige as cores enquanto você tá vendo. E é uma sensação de aventura diferente. Pra quem gosta de aventura, um treco. Eu ficaria com medo, porque aquele breu, né, mano? Parece um que você breu. não vai ver nada, né? Tanto é que a gente ensina, né, o aluno que pra onde ele vira a lanterna junto. Né? Porque é aquele negócio, se você jogar a lanterna pra lá, você vira pra cá, Fudeu. você vai estar vendo o breu. Né? A gente se acostuma. Dá pra quem medo? não tá acostumado. Dá medo? Eu não Pra sabia. quem começa. Eu lembro que o meu primeiro mergulho noturno, eu fiquei com um cagacinho. Não dá pra saber, né, o que tem do seu lado ali. Então, porque você faz. Exatamente. A impressão que dá é exatamente essa. Você não vê nada, né, que tá do teu lado. Então, no começo, você fica com um pouquinho de medo, sim. E você fica com mais frio por ser à noite? Como que é? Depende. A temperatura é basicamente a mesma. A água, né? A água do mar, ela consegue armazenar muito calor, né? Então, não sei, vocês já se arriscaram aí na praia à noite? Às vezes é mais gostoso do que de dia. É. Por quê? Porque a água tá morninha. Às vezes o ar em volta da praia mais já frio que tá a água. gelado e a água tá morninha. Acumulou o calor durante o dia, né? Acumulou calor durante o dia, né? Então, assim, quando você mergulha, às vezes é até mais gostoso e mais mordinho. Aí quando você sai, passa frio. Porque dá o choque, né? Então, assim, por exemplo, durante o dia, você tá lá no barco, o sol tá comendo. Você entrou na água, você vai sentir aquela diferença de temperatura. Agora, à noite às vezes tá gelado fora do barco e tá morninho dentro da água. Da hora, né? Então, é uma... Ô, Vinícius, como que é gostoso. Como que são os equipamentos, né, pra tirar foto debaixo d'água? Assim, a gente... É uma câmera normal, né? Então, por exemplo... Qualquer câmera pode ser? ou não? um mergulhador... Uma câmera fotógrafo profissional, né? iniciante, ele pode iniciar com uma GoPro, por exemplo. Né? A GoPro, ela é uma, né? Ninguém tá sendo patrocinado aqui por ela, mas Mas se vocês quiserem mandar um mas patrocínio, a gente aceita. isso aí, chama os caras. Mas assim, é uma ferramenta, ou outra marca, né, de alguma câmera de esporte e tal, é que a GoPro, a qualidade dela realmente é superior às das outras, né? Boa e... Ela aguenta também um Ela é mergulho. relativamente barata, né? E ela já tem muito tipo de correção para água também. Né? Então você tem uma daquela e você tem uma capinha, né, de proteção para até 30 metros, acho que é a dela. Eu acho que até essa aqui, ó. Essa aí. Uma dessa aí, ó. Uma dessa daí você consegue gravar, mergulhar tranquilo com ela. Aí o que você pode fazer depois? Você pode comprar um acessóriozinho, né? Tem uns acessórios que você segura com as duas mãos assim a câmera. Você coloca o GoPro, pega esse cara que é para estabilizar, né? Acho que chama estabilizador mesmo, se não me engano. Estabilizador. E aí você consegue anexar umas lanterninhas, né? A gente aconselha que o mergulhador ele tenha lanterna específica para mergulho, porque elas são feitas e testadas para isso, não. Mas às vezes a GoPro não precisa ser necessariamente o mesmo nível de qualidade, né? Então, por exemplo, a própria GoPro vende umas lanterninhas, né? Então você pode colocar uma dica já para, né, próxima vez que vocês forem fazer algum mergulhinho e quiser tirar foto, evita que a lanterna fique no mesmo ângulo da GoPro. É legal que ela fique mais ou menos uns 45 graus Pra dar assim, de lateral. Para dar um efeito de sombra, né? O ideal seria ter duas, né? Então você coloca pelo menos duas assim. Né? E você mergulha pra tirar foto às vezes ou não? Assim, como eu geralmente levo muito aluno, não dá tempo. Não dá tempo de eu tirar. Mas a gente tem o pessoal da nossa equipe, né? Que são os nossos Dive Masters. Que eles geralmente levam GoPro mesmo, GoPro com lanterna e tal. O Davi, que é um instrutor nosso lá, que ele gosta muito dessa parte de fotografia. O curso de foto é com ele, na verdade, não é comigo. Ele fez um setup lá com uma GoPro mesmo. Então ele pegou umas lanternas profissionais, colocou tal, e as fotos saem excelentes. Né? É uma delícia.
Pô, eu queria fazer esse curso aí, cara. Tem interesse, cara. Hã? Eu sou fotógrafo, né? É Então... que você nunca viu mergulho de naufrágio, cara. Ah, Mergulho de deve ser. naufrágio. E o que você acha, assim... O que você encontra, né? Durante o mergulho, você tá tirando foto, no naufrágio, nos corais? Que tipo de vida que tem? Cara, assim, a gente costuma falar que a gente não promete nada, né? Porque a natureza. É a natureza que decide o que você vai ver, né? Já aconteceu de eu levar a gente e falar assim, gente, aqui tem tartaruga pra caramba. A última vez que eu vim aqui, eu perdi a conta depois da tartaruga de número 30. Só aquele dia. Aí a galera entrou e não viu nenhuma. Pô, Tá. Mas aí viu moreia, né? Putz, tem moreia, tal. Então, assim, você aqui no nosso litoral, litoral sul, você vai encontrar muita tartaruga, você vai encontrar muita raia, né? Agora, por exemplo, a gente está em época na Laje de Santos, a gente está em época de avistamento de raia-manta, né? aquela gigantona. É a gigantona. Ela tem E é uns perigosa? 4 metros. Não, ela é super, Ela super não tem o dócil. arpão? Arpão fala. Ela não tem ferrão. Ferrão. Ela não tem ferrão. As arraias, elas têm ferrão, né? Assim, eu já interagi com muitas arraias, nunca toquei em nenhuma, né? E elas têm ferrão, né? Fica no ponto da cauda dela ali, tem um ferrãozinho. Mas ela só usa aquilo para se proteger de um ataque. Então, se você, por exemplo, segurar a arraia... aconteceu com aquele australiano lá, lembra daquele australiano? Se você segurar a raia e impedir que ela fuja, a primeira coisa que ela vai fazer, na verdade, é tentar fugir. Ela vai tentar bater as asinhas dela pra ela ir embora, né? Se você segurar ela não sair, aí ela vem e ela te dá uma rabada, né? E aí é com ferrão. Esse cara aí tomou lá no peito, Ele né? tomou no peito. Mas ele Nossa. tentou segurar? Ele segurou. Ele... Não sei se você lembra. Quantos anos você tem? 37. 37. Então você deve ter visto ele um pouquinho, né? Eu sei qual que uma você tá geração falando, um pouquinho mais nova. mas já eu não acho que eu lembra nunca vi dele. o vídeo. Acho que tem gravado isso, né? Você nunca viu? Eu acho que eu nunca vi, porque nessa época aí não tinha muita Então, internet, ele era um né? cara muito doido. Ele parecia o Crocodilo Richard. Dundee, lembra? O Richard é baseado nele. Né? O Richard fez o personagem dele lá baseado nesse cara, né? E esse cara, ele saía pegando a vida pra mostrar na câmera e tal, não sei o que lá. E aquela coisa, a gente tem o conselho de no mar você nunca pega em nada. E aí ele foi lá e pegou numa raia. Nem numa tartaruga. Por um acaso era a raia mais venenosa que existe, que era a Austrália, né? Porque a Austrália, tudo na Austrália quer te matar, né? Então, Você é doido, a Austrália é tudo tudo na diferente. Austrália é né? venenoso, quer te matar. Então, ele foi lá e pegou. E aí deu Reagiu? no peito dele, cara. Reagiu. Mas a raia-manta, por exemplo, que tem 4 metros de comprimento, um bicho gigante, né? Ela não tem ferrão. E aqui no Brasil, até na Água Doce, né? Tem as arrainhas aqui. Tem a raia de água doce. Que é capaz de você pisar nela e ela te ferroar também. E na praia também tem ou não? Na praia, então, tem. Em praia tem, pode ter a raia. Mas assim, de novo, a primeira reação dela é fugir. Então, se você, por exemplo, pisar em uma raia, por exemplo, o que provavelmente vai acontecer é que você vai escorregar, porque você vai pisar nela, ela vai tentar sair fora. A não ser que você pisar certinho, né? Ficar presa. Se você prendeu ela mesmo, mas assim, mesmo assim você não vê histórico, inclusive, de gente sendo ferroado por arraia. É muito, muito raro um negócio desse. Geralmente quando a pessoa vai pegar pra pescar, por exemplo. Pescou uma raia, aí tá tentando tirar ela lá do anzol e aí ela pica a pessoa. Aquelas águas vivas lá, vocês já tiveram algum acidente? Porque assim, parece que dá pra ver elas embaixo da água, parece que elas andam em bando. Dá pra assim, ver, né? dá pra ver. Cara, inclusive um negócio muito legal é você ver tartaruga comendo água viva. Cara, ela come, porque curioso, né? A tartaruga, ela é imune ao veneno da água viva. Então ela pega nos tentáculos dela e ela vai enrolando, vai comendo como se fosse um macarrão, assim. Que da hora. Fosse um macarrão. Ela vai. É por isso que, por exemplo, é o risco de você ter plásticos no oceano, porque as tartarugas, elas comem mesmo, né? Eu já vi muita gente zoando, falando que tartaruga come plástico. Não, ela come mesmo. Confunde? Ela confunde com água viva. Eu já tive vez que eu tava mergulhando que eu vi um saco plástico na água e eu fiquei um tempo olhando. Falei, cara, isso é um saco plástico ou uma água viva? Aí na hora que eu fui pegar, que negócio, né? Você fica com medo, né?
Só que na parte de cima da água-viva, ela não tem ferrão. Aí, então eu fui pegar, na hora que eu peguei, eu falei, bom, é um saco Caramba. plástico. Beleza, eu guardei. Dá pra confundir tanto assim? Dá. Debaixo d'água Dá. fica meio... Dá pra confundir. Porque o que acontece? Por causa da movimentação da água, a sacola, ela ganha movimento. Então ela meio que parece mesmo água viva. À distância, lógico. Próximo você vai ver, né? Mas a tartaruga não vai ver. E voltando no tubarão, uma curiosidade. O que causa um ataque de tubarão? É um desequilíbrio ambiental. Então, por exemplo, no Recife lá. No Recife tem muito caso de ataque de tubarões, né? O que acontece ali? Você tem despejo de esgoto. Né? Então, a água ali inteira, ela acaba matando todos os peixes que estão ali, que são alimento do tubarão. Né? Então... Matando ou afastando? Mais mata mesmo, né? Mais mata? Porque assim, peixe, principalmente peixe recifal, que são os que ficam nos recifes de corais. Recifal. Recifal. Eles que são muito bairristas, vamos dizer assim. Só fica ali. Eles só ficam no bairrinho dele. Aham. Né? Então eles não vão longe, eles ficam ali no cantinho deles ali. Inclusive, se tem correnteza, o peixe fica batendo nadadeira contra a correnteza para ficar no mesmo ponto que ele tá. Né? Eles não. Existem os peixes de correnteza que eles vão, né? Que é de mar aberto. Os aventureiros? Os aventureiros. Mas você tem os de Recife, então eles não saem do lugar. Então, se você poluir aquele lugar, o coral vai acabar e aquele peixe morre de fome. Ou ele morre sem oxigênio, porque o processo de decomposição tira o oxigênio da água. Né? Que seria o esgoto Que é o esgoto. que tá se decompondo. Então, assim, o que acontece? Aqueles tubarões, eles estão ali e eles estão sem alimento normal. Eles não... e também o próprio esgoto, sujeira que as pessoas colocam, é alimento para ele, só que ele não consegue encontrar, então ele entra no negócio que a gente chama de frenesi alimentar. O tubarão entra no frenesi. Tudo que ele vê, ele vai tentar comer, porque tá Tudo. com fome. Tanto é que assim, não é costume você ouvir que um tubarão comeu uma pessoa, né? Mas o que ele fez, ele mordeu. Né? Então o que acontece? Ele, por exemplo, vamos dizer que ele vai morder o meu braço aqui. Ele vai morder e aí ele vai sentir o nosso osso. O nosso osso é feito para andar na terra. Então ele é muito mais denso do que as cartilagens que os peixes têm. A cartilagem do peixe, o tubarão numa mordida, ele esmaga, ele arrebenta com aquele negócio. Né? Na gente, o dente dele quebra. Então na hora que ele sente dor, ele solta e vai embora. Então é por isso que geralmente as pessoas tomam mordida, elas não são consumidas pelo Mas tubarão. existe, tipo, histórias de que pessoas foram consumidas? Existe, tá? Existe até. Se você procurar na internet, você acha, mas assim. É bem raro. Só ficaram falecendo na E tem água. outra, assim, a gente. A pesca, ela mata. Eu acho que são mais de 5 milhões de tubarões por ano. É mais do que isso, tá? A pesca mata isso. A gente tem coisa de 5 ataques de tubarões por ano com algum tipo de sequela. Então, assim, a disputa é totalmente Desigual. Porque aquele negócio, um tubarão mordeu... Porque a imprensa adora a história de tubarão. Né? Sensacionalista, né? É sensacionalista. Então, assim, uma pessoa foi mordida por um tubarão lá no Recife, no dia que na praia tinha 20 mil pessoas lá, vira notícia. Mas a quantidade de tubarão que é morta por causa de pesca ilegal, esse daí não vira notícia. Então a disputa é completamente desigual. O Brasil tem bastante... É crime matar tubarão ou não? Depende. Né? Depende. Tem áreas em que você tem a proteção. Né? Por exemplo, você já deve ter comido tubarão. Cação. Sim, no mercado tem. Tem no mercado. Então, assim, cação é tubarão. Tem inclusive uma campanha do Sea Shepherd. Um abraço para eles, inclusive. Eu conheço um pessoal lá do Sea Shepherd. Então, eles estão com uma campanha atual, inclusive, chamada Cação é Tubarão. Né? Em que é para conscientizar as pessoas. Não é todo mundo que sabe que cação é tubarão. Então, faz parte da dieta. Tem muita gente que faz moqueca de cação. E nada errado, entendeu? Quem come, cara, tudo bem. Só para você saber, né, que é tubarão. Então, a gente consome mesmo.
Então não é proibida a caça É um dele. peixe normal. Mas a gente tem áreas protegidas no Brasil em que você geralmente tem mais vida. Por exemplo, lá na Laje de Santos, que eu tô falando, ela é uma ilha que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de distância da praia de Santos. Ali ela tem uma área enorme de proteção. Então, quando você vai para a Laje de Santos, você vê cardumes enormes de peixe. Teve uma vez que eu estava guiando alguns mergulhadores, e aí tava vindo um cardume, eu não me lembro exatamente quais eram os peixes, mas eles eram amarelinhos, e aí tava vindo outro que eles eram prata. E eu tava tentando seguir aqui. Eles na minha frente cruzou um cardume com outro. Então ele começou a passar um por dentro do... Aí fica luz piscando e tal, não sei o quê. Cara, eu fiquei desorientado. Você tava debaixo d'água? Embaixo d'água. Eu E tava os uns peixes 10 metros de e os profundidade. peixes passando por você? Não, eles passam assim que eles dão um tapa na tua cara. Assim. Deu rabada, né? Dão uma rabada em você. Assim, né? Principalmente lá na Laje de Santos, que tá com muita vida. Né? Então. Pra mim, assim, essa parte do litoral é tudo meio poluída. Não é? Então, no litoral, o litoral de São Paulo, ele tá bem poluído, né? Tanto é que, assim, mergulhadores mais antigos, né? Você pegar instrutores mais antigos de mergulho, eles contam de mergulhos que eles faziam na Praia Grande, por exemplo. Né? Dava pra fazer, há alguns anos atrás. Hoje em dia não tem mais. Mas mais pra longe, né? Onde você já passa um pouquinho da linha da poluição, você ainda tem muita vida. O mar, ele é uma coisa tão maravilhosa que se você dá um tempinho pra ele, ele recupera. Rapidinho, né? Até para vocês saberem. Essas Durante partes- a... Pode falar. Desculpa te cortar. Acho que é importante. Durante a pandemia, né, durante o pico do Covid, né, eu fui mergulhar. Né? Não tava permitido, mas assim, a gente deu um passeiozinho lá. Né? Foi um negócio mais restrito, uma galerinha no barco e tal, porque a gente é viciado nisso, né? Então... Precisei arranjar um jeito. A gente foi lá no litoral. Tipo aquele treininho clandestino. É isso. A gente foi, né? E, cara, claramente o Recife de Coral tava se recuperando. Né? Porque não tinha mais as escunas, não tinha mais a galera vindo na praia e tal. Então, assim, a visibilidade nem tava muito boa nesse dia. Tava bem farinhento, assim, a visibilidade. Mas, cara, muita vida, né? Então, assim, o mar, ele é de um jeito que se você dá um tempinho pra ele, por isso que, por exemplo, aqui no Brasil tem uns trabalhos legais que o governo faz, por exemplo, que a gente chama de defeso, né? Defeso é um período que em que o governo paga uma graninha lá pros pescadores, né? Para evitar que eles pesquem, né? Então, dá um dinheiro para eles conseguirem ter o sustento deles. Então, o mar se degrada por causa do ser humano que tá lá no mar, não é tipo um esgoto, ou é tudo? Assim, o ser humano... Como que o... Tipo assim, tudo, na pandemia a galera tava jogando esgoto ainda no... Tava jogando esgoto. Podia ter esgoto vindo pro Mas só mar. o fato de não estar indo lá... Só de ir lá, você já interfere, você já destrói. Interfere. Mesmo se você não tomar cuidado e mexer em nada. É porque não tem como, né? Porque, por exemplo, só a hélice do motor do barco, Caramba. se ela passa por cima de um peixe, ela arrebenta inteiro, né? Porque é uma força do caramba. Né? É muito forte. Caramba. Então, assim, mas não tô desincentivando isso, entendeu? Assim, eu acho que inclusive mais pessoas deveriam mergulhar, né? Por quê? Todo mergulhador, tá? A gente acaba sendo... eu tento evitar entrar nessa linha, mas assim, a gente acaba sendo meio que um defensor do mar, né? A gente acaba sendo representantes do mar. Então, e a gente percebe que o ser humano ele só se conscientiza e só se preocupa em defender aquilo que ele conhece. Né? Se ele não conhece, né, eu já vi muita gente falando, né, por exemplo, teve uma época lá que houve um bom trabalho no estado de São Paulo, por exemplo, para você evitar canudos nas praias. Por causa de uma tartaruga. Por causa de tartaruga, né? E aí o pessoal falou, pô, mas o que a tartaruga tem a ver com... Cara, tem mesmo, né? Aquele negócio entra no focinho da tartaruga, que entra e penetra na carne dela aquilo, né? Então, assim, mas a pessoa só vai defender aquilo se ela souber, né? Então, por exemplo, é por isso que eu incentivo as pessoas
a mergulhar mesmo, né? Porque você mergulhando, você vai ver como é a interação dos animais. A gente já ouvi muita gente falando, peixe não tem sentimento, né? Cara, a hora que você vê eles lá interagindo entre eles, você vai ver que eles têm. Uma coisa maluca você falar, mas assim, é real. Você parou de comer peixe? Eu parei. E Eu vaca? ainda como carne vermelha. E vaca? Não, eu como carne Aí vermelha. precisa levar ele Tô- pro Vou te sítio, levar lá pô. pra roça, então, pra pegar as vacas. Porque eu dou curso de proteção marinha. É. Aí não faz sentido, né? Pô, dou o curso da proteção e falo, gente, e aí, vamos comer uma moqueca Que agora? engraçado. É meio estranho, Nem né? um camarãozinho. Não. Bom, até porque estranho também isso pro instrutor de mergulho, mas eu tenho alergia a frutos do mar. Que engraçado. Eu não tinha visto esse caso, hein, meu? Gente quê? que come carne, mas não come peixe, pô. Geralmente é o contrário, né? né? Geralmente é o contrário. Daqui a pouco fala, eu sou, sou vegano. Eu tentei virar vegetariano, cara, uma época, mas eu não consegui. Assim, assim, toda a força pra quem consegue, né? Tamo junto aí, mas eu não consegui. Eu tentei, mas, cara, eu preciso de carne. Esse vídeo da tartaruguinha aí, tipo, cara, eu fiquei pensando, assim, eu fiquei morrendo de dó. Tipo, super emocional aquele vídeo, né? O cara tentando tirar Sim, eu vi esse o vídeo. canudo do nariz da tartaruga. Acho que quase todo mundo viu isso. É um vídeo viralizado aí de milhões e milhões de visualizações que, tipo, parece que a gente vê a dor no animal, né? Puxando, assim, tipo, a gente fica pensando como que seria na gente. E aquele bichinho parece fazendo uma expressão. Cara, isso aí doeu, velho. Doeu em quem assistiu, doeu. E isso daí gerou a conscientização da galera dar uma segurada no canudo. Pois é Mas isso que é uma pergunta que eu tenho. Aquilo era canudo? Porque era muito duro. Parecia um arpão, sei lá. Exatamente, é esse que é o problema. Ele é pra pele deles, porque assim, a pele, né, a estrutura de animais marinhos é muito mais sensível que a nossa. Porque eles não precisam ter uma estrutura para resistir contra a força da gravidade, por exemplo. Eles não precisam, né? Eles só precisam flutuar. Eles flutuando, por isso que tem animais, né? A baleia, por exemplo, que é um animal imenso, né? Mas assim que ela chega na Terra, ela parece uma gelatina, que ela, né? Se espalha. Ela se espalha, porque ela tá literalmente sendo esmagada pela gravidade. Ela aguenta a pressão lá, tantos metros lá pra baixo, mas saiu pra fora já era. Porque faz parte faz parte do ambiente dela, né? Uhum. Então, eles não têm estrutura. Então, assim, o canudo, se você pegar um canudo, né? Faz em casa esse teste. Mas Pega um canudo, pega um pedaço de queijo e tenta enfiar no queijo. Ele vai entrar. Né? Então, dá o mesmo efeito pra eles. Mas esse canudo entrou dentro do nariz da... Entrou no nariz. Mas como que um canudo entra dentro do nariz do Cara, não bicho? sei, Fica velho. fechado lá, cara? Não fica, né? Fica aberto. Fica aberto O embaixo d'água? delas fica aberto. Elas até têm uma proteçãozinha, mas elas conseguem abrir pra respirar e tal. Eu achei muito absurdo, cara. Entrar tudo aquilo, se entrar um pouquinho. talvez- Cara, assim, se você for ver, você vê o acidente que acontece com o animal, você também fica se perguntando, cara, como é que aconteceu? É. Tem... Você vê muito plástico pra baixo d'água? Depende da região, né? Então, recentemente eu tinha ido pra Salvador, né? Em Salvador tem um naufrágio muito legal lá chamado Agenor Gordilho. Recomendo um mergulho lá, muito bom. Né? Tem operadoras excelentes lá. Mas eu acho que eu tinha ido em uma época muito próxima de carnaval e tava muito suja a água. Né? Então, cara, copinho plástico, sacola, canudo, tudo assim. Nas épocas que a galera vai mais pra praia, assim. Vai mais pra praia. É por isso que, por exemplo, uma das melhores épocas pra gente mergulhar acaba sendo nas épocas de inverno. Né? Por exemplo, agora, né? Agora é uma época que você não encontra muitos mergulhadores querendo começar a mergulhar. Né? Mas os mergulhadores que já são especialistas, já são experientes, eles mergulham mais nessa época. Porque é a época que tem mais vida, que você é mais calmo, tem menos turismo, menos sujeira. Né? São essas épocas que são as melhores pra gente mergulhar. E fala aí sobre o lixo, né, que vai pro oceano aí. Conscientiza a gente aí sobre isso. Tá, pois é. Cara, o plástico, ele é um negócio. Né,
a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela tinha feito um trabalho aí que ela proibiu, né? Sacolas plásticas em supermercado. Só que as biodegradáveis agora, né? Ela tem as biodegradáveis. Assim, é complicado porque eles meio que resolveram um problema e criaram outro, né? Porque aí imediatamente começou um comércio em que as pessoas começam a pagar por uma sacolinha e a sacola era da mesma qualidade do que a outra que vinha de graça, Uhum. né? Acho que a melhor coisa seria eliminar aquele tipo de sacola. Você tentar utilizar sacolas reutilizáveis. Tem muito mercado está fazendo esse trabalho, não porque nenhum governo exigiu, mas é uma coisa independente que os mercados estão fazendo, que eu acho um excelente trabalho. Lá em Jarinu, lá o pessoal tem feito, né? Que do mercado deixar uma área com como é que é o nome? Caixas de papelão que eles não estão utilizando mais, né? Então, assim, a próxima vez que você for no mercado, não é todo mundo que lembra de ficar levando sacola reutilizável. Eu entendo isso, né? Ninguém fica andando com um negócio desse. Mas procura-se no mercado, tem caixa, né? Às vezes, e por incrível que pareça, às vezes é mais confortável você levar na caixa do que na sacola. Aquela sacola de papelão adiantaria? Adianta bastante. Porque aquilo lá degrada muito papel, rápido. papel, cara. Papel você joga na água, você dá uma derrete, mexida assim, daqui a pouco ele já... Tem uns que eles têm uma cobertura plástica, esse não. Uhum. Né? Então, às vezes o pessoal faz porque quer fazer o comercial, que olha, eu tô com sacola de papel. Mas aí pra conseguir imprimir o logo deles bonitinho Aí e tal, bota plástico. coloca uma camada de plástico. Aí não adianta, né? Aí é a mesma coisa. Vai pro plástico, vai pra natureza. Vai pro plástico é a mesma coisa. Mas uma total de papel, uma sacola de papelão, aquele saco de pão, por exemplo, isso daí você mexe assim um pouquinho ele já sai. Cara, Lógico, isso não quer dizer que você deve jogar ele no mar, né? Cara, sei lá, um lixinho, um papel de bala que a gente joga na rua ali, tem a possibilidade de um dia chegar lá no mar? Tem. Assim, tudo que você joga no chão tem uma grande chance de ele parar no mar. Né? Por quê? Por causa do nosso sistema de tratamento, né, de esgoto. Né? A gente tem várias cidades aí que estão fazendo um trabalho muito legal, né, de você fazer um tratamento decente de esgoto. Né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo que a gente vê, né, Marginal, Rio Pinheiros e Rio Tietê daquele jeito. Né? Então, assim, a gente vê que tem trabalho e tal, assim, é uma cidade gigantesca que tem problemas gigantes. Não deve ser fácil resolver isso, né, porque senão já tinham resolvido. Ali é só esgoto, nem rio mais, né? Nem rio é mais, né, é esgoto. Então, assim, o que você... E aquele negócio que tá indo ali, aquele rio, todo rio caminha pro mar, né? Então ele vai devagar, mas ele vai. Ele dá várias voltas. O Tietê, ele volta pro interior, né, dá a volta, vai lá... Mas aquela coisa que você aprendeu lá em, sei lá, em geografia, lá no primeiro grau que você fez lá, né? Então, e aquilo ali o teu professor não mentiu pra você, né? É assim mesmo, né? Então, tudo que sai do rio, uma hora ele vai parar no mar. Então, se você jogou alguma coisa aqui em São Paulo, ele vai sair lá no mar, né? Em algum momento ele vai. Ele tem até vários sistemas de filtragem, mas em algum momento eles não têm o que fazer com aquilo. E vão acabar jogando fora. Então eu tenho que parar de jogar papel... Aquele papelzinho de bala, papelzinho de cigarro, né? A gente tem... Plastiquinho, a gente tem que evitar, tipo né, cara? Assim, né? Eu gosto muito de tentar ser o mais pé no chão que é possível, né? Que é, por exemplo, você vai no supermercado, você vai pegar o papelão, né? Mas tudo que você tá colocando ali dentro é plástico, né? Todas as compras. Todas as compras é plástico. Você separa o lixo? Até a legumes. Eu separo. Até legumes, né? Você pega numa sacolinha. Exatamente. Tudo é plástico. Então, assim, a gente não consegue... A verdade é que a sociedade como um todo não consegue, nesse momento, viver sem o plástico, né? Mas a gente tem que reduzir no máximo que a gente conseguir, né? Então, reduzir, reciclar, né? Reutilizar. Reutilizar é um treco que ajuda muito. Né? Às vezes você tem... Por exemplo, em cidade pequena ainda tem aquele negócio do cara que vai vendendo o produto de limpeza, né? Que aí você consegue reencher, né, o produto. Esse é um negócio que meio que sumiu e seria bom voltar. Né? Tipo de coisa que ajuda, né? Você... Não, mas você lembra na época do refrigerante, porra? Que a gente levava as caixas, cerveja e
trocava a garrafa por uma cheia lá. E funcionava pagava só o super bem. líquido, né? Agora voltou, né? A Coca-Cola agora tá com umas garrafas retornáveis de novo. Um negócio de plástico mais duro. Né? É, mas Eu é só não sei se tá plástico também. funcionando. Mas pelo menos Eu- reutiliza, né? Eu nunca fui no mercado levar uma garrafa. Nunca, né? É, não tem mais Tá vendo? costume. Tá vendo? Não tem costume. Acho que, né, antigamente as pessoas tinham esse costume. Mas me fala uma coisa. O lugar bom que você já foi. Lugares Os bons. lugar É, mais o melhor bonito. lugar que você já mergulhou, que fala, pô, esse lugar foi foda. O melhor lugar que eu fui, eu acho que foi no Caribe. Caribe? É. Doido. É. Vou começar a fazer curso disso daí também, rapaz. Né? A gente tinha um lugar, tem uma ilha chamada San Andrés, né? Que É do ela é videogame da lá, porra. Colômbia, acho que ela é controlada pela Colômbia. É do videogame, não? Não, San Andrés é o outro, é o GTA. Já joguei muito. E ali, cara, ali a visibilidade de 60, 80 metros, né? Uma coisa linda. Tinha um paredão de corais que tinha, que era, eu acho que ele tinha 50 metros de altura, né? E é cheio de coral colorido, assim. E aí a gente podia fazer um mergulho que é o que a gente chama de drift, né? O que é isso? É um mergulho de correnteza, em que a gente ajusta o nosso equipamento para conseguir ficar em flutuabilidade neutra. Então a gente fica meio que parado no meio da água, assim, né? Só subindo e descendo devagarinho. E deixa a correnteza levar a gente, né? Então, o efeito que dava era como se você tava num show, assim, de luzes. Que você passa e você tem todas as vidas. Passa moreia, passa tartaruga, passa tubarão, passa um monte de bicho. Ele fica parado lá? Eles ficam, né? Porque o tubarão, por exemplo, ele fica... O tubarão, ele fica assim, ele fica andando em círculo, né? Então, e ele gosta muito de correnteza, inclusive. O tubarão, ele gosta de deixar o corpo dele andar pela correnteza, que aí aqueles peixinhos que ficam parados no mesmo canto, batalhando contra a correnteza, ele só abre a boca e pega. É por isso que ele não ataca a gente, porque é muito fácil comida pra ele. Né? Então, esse é um dos lugares mais bacanas. Aqui no Brasil, tem o Fernando de Noronha, né, que aí faz parte do currículo básico aí de qualquer mergulhador brasileiro conhecer, né? E Abrolhos. Né? Abrolhos, principalmente na época, que foi a época que eu consegui, a época de reprodução de baleia de Bart. Né? Que aí você vê um monte. Assim, um monte. Um monte. Tem uma hora que você começa a não ser nem novidade mais. Baleia, nem quero mais ver. Mas aqui, por exemplo, na Laje de Santos, por exemplo, eu já tive mergulho que eu mergulhei com golfinho. É mesmo? Golfinho. Cara, e é um treco E Legal. eles vão se comunicar assim com você? Eles comunicam. Assim, o golfinho, ele claramente, eles Eles conversam estão interessados entre eles. por Dá pra humano. escutar embaixo d'água? Dá. Caramba. Dá pra escutar. Depois, se você quiser colocar no link, tem no nosso Instagram um vídeo que eu fiz com os golfinhos e eles se comunicam através de cliques, né? Então eles ficam fazendo uns cliques e eles claramente estão se comunicando. E falando de você, obviamente. Eu tô falando de você. Olha esses trouxa aí, ó. Nossa, eu ia comentar isso. Quem é esse trouxa aí? Vamos pegar aquele tanque ali, morder o pé dele. É muito doido. Cara, assim, muito dizem bom. que Bombinhas é a cidade nacional é a capital nacional do mergulho, é isso? Bombinhas. Bombinhas tem muito mergulho lá. Né? Muita gente gosta. Né? Ali é um bom lugar para se mergulhar. A água ali é um pouquinho gelada. Já foi lá? Então, eu nunca fui lá. Né? Um amigo meu foi. Vários amigos meus foram. Nunca tive a oportunidade de ir. Mas ali, como a água ali ela vem um pouquinho mais do sul, né? Porque é o que acontece. Por exemplo, aqui na parte norte, nordeste do Brasil, até chegando perto aqui da nossa área sul, a gente recebe muita água quente ali do Caribe. Né? Então, toda essa costa nossa, ela é de água morna. Né? Aqui do sudeste para o sul, a gente recebe uma água mais gelada, uma água polar. Né? Então, tende a ficar mais gelado. No entanto, a visibilidade lá é muito boa. É melhor. Então, assim, é um mar mais azul,
né? Quem já foi pro sul, né? Já foi pra Praia do Sul, Bonito. sabe que lá é praia azul pra caramba. Então, uma visibilidade excelente, mergulho excelente. A Né? Mas água, é geladinho. quanto mais azul é melhor, verde, porque tem lugar que é verde. Isso, assim. O verde, ela geralmente é uma incidência Alga? de alga. Né? Então, mas assim, o mergulho pode ser bom também. Tá? Mas geralmente a água azul quer dizer que tem pouca coisa na água, tem pouco sedimento. Né? Porque a água, assim, naturalmente, ela já é mais azuladinha. Né? Então, ela já tem menos sedimento. Então, geralmente, quando tá limpinho, assim, a tendência é ela ser azul mesmo. E qual que é o lugar que você, tipo, gostaria de mergulhar, assim, que você fala, porra? Gostaria de mergulhar. Eu preciso ir pro Egito mergulhar. Egito? Nunca fui. O Egito pra mim tem deserto, cara. Então, Mar Vermelho. É o Mar Mar Vermelho. Vermelho. Mar Vermelho é uma área... Eu gosto muito de mergulhar em naufrágios, né? E ali, o Mar Vermelho ali, ele foi o palco de várias guerras. Nossa. Você quer procurar uns tesouros lá. Se bem que ali tem muita área ali que é considerado cemitério naval, né? Não pode então, mexer. não pode mexer. Né? Mas, assim, são lugares sensacionais, visibilidade, muita coisa para se ver. Tubarão-baleia, a área de tubarão-baleia. Então, Olha, deve ser louco. aí é um lugar. Fala uma coisa, tem muita gente ainda que explora tesouro, assim, nesse naufrágio? Tem. Tem mesmo? Tem. Então tem muita coisa mesmo. A gente tem uma estatística de 2016 em que disse que a gente já descobriu menos de 1% dos naufrágios que tem no mar. Caramba, mano. Então, assim, E muitos desses podem ter alguma coisa. muitos deles podem ter. Né? Não, porque qualquer coisa que tiver é valiosa. Existem leis que protegem isso, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem o furto calamitoso. Né? Então, e tem um certo tempo, né? Então, dependendo de um certo tempo, né, por exemplo, vamos dizer que o cara tá lá na lancha dele, lá no litoral norte, lá tomando a cerveja dele lá, bebeu demais, tacou a lancha dele numa pedra e afundou a pedra. Afundou a lancha. Afundou, você pode pegar as coisas dele? Não, é furto, né? Então, não pode. Mas naufrágios mais históricos, né? Coisas que, de repente, se descobriu ali, se você não conseguir localizar quem que é o dono daquilo, né, tá ali. Tipo, não chega a ser do governo? Então. Mas então, tem coisas que são da União, né? Então, por exemplo, se é naufrágio militar, por exemplo, é tudo do governo. Mas também você não precisa falar, né? Pois é. Mas, por exemplo, o mergulho de naufrágio mesmo, que é eu gosto, mas eu gosto por causa das fotos, por causa da aventura. É muito legal você entrar e tal. Tem uns vídeos que eu mandei lá, depois se quiser colocar. Tem mergulho de naufrágio, que é uma das coisas mais legais que eu gosto. Mas, assim, o mergulho de naufrágio, originalmente, ele surgiu com base de pirataria mesmo. A galera pegava esse tipo de equipamento, entrava nos naufrágios e pegava prato, talher, o que O tinha. que você já pegou dentro lá? O que você tem de lembrança? Não, de- nunca peguei nada. Ah, cachorro! Nunca peguei nada, só foto. Ó, galera, o Vinícius deixou uns adesivos aqui, ó. Entra no Instagram aí, ó. Como que a gente faz pra sortear isso aqui? Tem um monte, cara. Quem falar que quer adesivo, a gente vai. É isso, você vai mandar pra casa deles ou você vai fazer os caras virem buscar? Vou fazer pro cara vir buscar aqui no estúdio com o Moacir. Boa. Os primeiros, aí tem que ver a quantidade que tem aí. Tem um monte aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você já pegou o seu? Já, dá mais um aqui que eu vou pôr na outra caixa. Então, os primeiros 11. Os primeiros 11. Tem 11 adesivos aqui. E tem camiseta também. Que são Tem camiseta também. Essa camiseta, Uma ela é minha já, hein? vou mostrar aqui, ó. Então, atrás tem o logo nosso, ó. Tem o logo na frente também. E é uma camiseta de dry fit. Então, dá pra você usar Acho que não na deu academia. Não deu pra ver na câmera. Deu pra ver? Vou Deu sim. É igualzinho que eu tô usando, só que ela é cinza. Tá vendo? Da hora. É dry fit, dá pra usar na academia. Então, é bem usar legal no dia a aí. dia. Bonita essa camiseta aqui. Tranquilo. Tem um chaveirinho também? ó? Tem o chaveirinho também.
Uma branca aqui, ó. Aí fica o convite, né? Vocês Já- entra lá no site nosso, privatediver.net, pra conhecer, Pra conhecer seu trabalho, ver os Instagram. cursos que a gente Onde tem, que é Instagram o também. local que... Fica na Bela Vista, Bela Vista. aqui em São Paulo, né? No centro de São Paulo, na academia Healthy Life, que chama. Então a gente faz o curso ali mesmo. E mais uma curiosidade. Eu faço o curso, você falou que é 2 e pouco, né? 2 e... Dá uns. Isso com tudo, né? O curso em si, acho que ele tá na casa de uns R$700. Mas o pacote inteiro que a gente vende, que aí com esse pacote você consegue pegar alguns descontos, é um pouquinho mais barato, e você consegue parcelar em até 12 vezes. Uhum. E depois que eu faço esse curso, aí pra mergulhar fica um pouco mais barato. Aí Já fica tem mais o barato. curso, Isso, fica aí mais fica barato. assim, gostei de mergulhar, quero fazer isso sempre. Aí quanto você gasta, mais ou menos assim? Por exemplo, a Laje de Santos, que é o que a gente geralmente vai aqui, que é um legal. Aqui a Laje de Santos, ela tá saindo por 650. Tem o da Queimada Grande também, que eu acho que tá saindo uns 750. O que tá incluso o transporte até lá? Queimada grande das cobras lá, né? Tá incluso os 2 cilindros, alimento no barco. O translado? O translado não tá, né? Você tem que ir pra lá. Não, do barco até lá, né? Do barco até lá, sim. O barco até lá, sim. Aí a gente tem isso daí, e também, assim, qualquer praia que você vai, né? Geralmente tem alguma escolinha de mergulho ali. Então você encosta lá com a sua certificação. Por exemplo, em Arraial do Cabo, por exemplo, uma saída de mergulho lá sai na casa de 300, 350 reais. Se o cara for comprar os equipamentos, quanto que ele gasta, assim? Não uma coisa muito avançada. O kit, né? O regulador, o colete e tal. Ele vai gastar aí uns de 7 a 10 mil reais. Isso aí tem a roupa também? Ou não? Com a roupa também. De borracha eu tô incluindo lá. tudo. A roupa de neoprene. Ah. Que é um tipo de borracha. E deixa então o seu telefone aí também, né? Boa. Meu telefone é 11 99510 0105. Tá? E o Instagram? O Instagram é privatediverbr. Private Diver, né? Tá escrito aqui, Private Diver BR. Tudo junto? Beleza. Beleza? É isso aí, Danilo? Você Isso tá aí. vendo qual que você vai querer, é isso? Tem umas camisetas aqui também, galera, que ele deixou pra gente sortear pra vocês aí. Aí você vê a regra do sorteio aí. Não, depois você faz uma live aí, ó, e você define a regra do... Boa. Tem 4 camisetas, o Monstro já pegou a dele? Não, vou pegar uma Então aí. tem 2 camisetas. Não tem dúvida. Você não pegou tudo também, né? Eu gostei de camiseta bonita aqui. A camiseta é legal. Então pra você ter o mergulho como um esporte, você vai gastar, sei lá, se você mergulhar pelo menos uma vez por mês, aí você... Assim, depois que você fez a certificação, você não precisa necessariamente comprar esses equipamentos, né? A gente usa ele como aluguel. Então, por exemplo, um kit desse daqui, que é o do regulador, né? Esse aqui é do aluno meu, mas só Isso aí como você exemplo. precisa ter o seu. Não precisa, mas a gente cobra por aluguel, né? Então, para cada dia que você vai mergulhar, geralmente a gente cobra na casa de 50 reais. Uhum. Isso daqui pra você ficar usando. Você precisa ter o quê? A sua roupa. Se você precisa mesmo, você só precisa da máscara e da nadadeira. Aí o resto do equipamento... Se de repente você não quiser de jeito nenhum comprar nem isso, a gente aluga também. Porque, Mas é que é tão baratinho. de repente o cara, se ele faz uma com pouca frequência, vale mais a pena alugar, né? Isso, pois é. Mas é que a máscara nadadeira é tão baratinha que às vezes não vale a pena alugar. Não né? então. Mas se você vai fazer só pra ver e tal, pode alugar também, não tem problema. Todo equipamento você pode alugar. E o mergulho é um esporte caro? É esporte ou não? Chega a ser esporte? Ele é um esporte. É um esporte. Ele é um esporte. Cara, assim. Depende, né? Porque Se assim. você não tem dinheiro, é caro. Não, depende da frequência. Depende pra quem. Pro pessoal do submarino lá era de graça. Mas eu acho legal assim, cara, porque, por exemplo, quando eu vou viajar pra um lugar da hora, né? Tipo, sempre tô na praia, vou na feirinha, esse que é o negócio. Assim, né, a conta que eu faço geralmente é o seguinte, né? Vamos dizer que você vai pro cinema esse final de semana, né? Então você vai parar no estacionamento do shopping, você vai gastar 50 conto, né? Você vai fazer um almocinho lá sem vergonha lá, você vai gastar mais 200. Aí tem o cinema, mais a batatinha, a pipoca lá que você vai gastar mais uns 150. Cara, sai praticamente o mesmo valor que você vai pra
pra passear no shopping e você vai lá pra conhecer o mundo que você tá, cara. Porque assim, o mergulho, ele te revela um outro planeta dentro do seu. Todo tipo de vida que tem no mar é completamente diferente do que você tá acostumado. Tudo. Assim, você fala coral. Coral é um treco. Cara, te convido a próxima vez que você for mergulhar, pra ficar olhando pro coral. Ele se mexe, ele não. Ele, inclusive, ele não é uma planta, ele é um animal. Né? Coral é um animal. Então, tudo tem uma dinâmica completamente diferente que você tá acostumado. Então, é um outro planeta. A impressão que você dá quando você mergulha é que você vai visitar um outro planeta. E pelo que é cobrado pra isso, eu acho que é barato pra caramba. A minha opinião. Tá? Eu acho que é um esporte barato. É legal, cara. Quem gosta de viajar, né? Aí no meu canal tem bastante gente que gosta de viagem, né? Pensa nisso aí que, cara, eu parei pra refletir, né? Pô, às vezes eu vou pra uma cidade legal, que nem eu fui pra Bombinha, já pra Floripa. Mergulho. Cara, então, tipo, eu fiquei na praia lá, eu fiquei indo na pracinha, com esse barzinho, não sei o que, dar rolê, ir na montanha, mas eu olhava pro mar assim e achava a coisa mais linda, mas nem passou pela minha cabeça de querer conhecer o que tinha lá embaixo, velho. Exatamente. E lá tem um negócio mais legal ainda. E você vai criar um costume que você vai começar a viajar, você vai começar a orientar suas viagens a mergulho. Pelo menos um mergulho. Pelo menos um mergulho. Tem que ter. Puta, que legal, hein, cara. Legal. Legal. Pô, mano, muito bom conversar sobre isso, velho. Eu que Aprendi pra agradeço a caramba e oportunidade. me despertou uma vontade. Espero que quem tenha assistido aí também tenha entendido isso, né? De, tipo, lá é um outro mundo. Vamos conhecer, né? Vamos explorar mais o mundo que tem ao nosso alcance, né? O mergulho tá aí pra isso. Então, eu agradeço, Vinícius, Eu que agradeço, pela cara. presença aí, Obrigado por me pela aula receber. que deu pra nós aqui. Obrigado Desculpa a as quem tá brincadeiras ouvindo aí. Também pra mim, desculpa alguma coisa. Obrigadão aí, valeu, galera. E o Titio Morso, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui, né? E obrigado a Deus, acima de tudo, por estar permitindo a gente fazer esse programa aqui, trazer informação, entretenimento pra vocês aí. E valeu, galera, até mais.